Estamos vendo claramente a ascensão do mal. Estamos vendo claramente a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. Hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre a ascensão da maldade. Um homem que virá para governar o mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Irmãos, nós estamos vivendo dias turbulentos, dias em que nunca vimos em toda a nossa vida. Este ano de 2020 tem sido um ano que a cada dia, a cada semana, a cada mês acontece alguma coisa diferente, alguma coisa inesperada, alguma coisa que ninguém nunca viu. E tudo isso é uma preparação para a ascensão do anticristo, este homem que vai se levantar do meio das nações para governar o mundo. Nós vamos ver em Apocalipse 13 quem é esse homem. O que significa Apocalipse 13, que o título é A Besta que Subiu do Mar. Claro que aqui não tem o nome de quem ele é, mas nós vamos saber as características dele. Então, Apocalipse 13 é João tendo esta visão deste homem se ascendendo, surgindo do meio dos povos para governar o mundo. Então, Apocalipse 13 diz assim: Vi uma besta sair do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta, essa besta significa a personificação do mal. Sair do mar. O mar aqui significa povos, nações. Então este homem com características malignas, ele vai surgir do meio dos povos. O que significa isso? Ele vai surgir, pode ser da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, ninguém sabe. Então, é um homem perverso, uma pessoa com características más, que vai surgir do meio dos povos para governar o mundo. E essa besta, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Chifres aqui significa poder. E cabeças aqui significa potências governamentais. Então, essas potências governamentais vão se juntar a esse homem, a esse anticristo, para governar o mundo. E eles são poderosos. Sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as coroas nomes de blasfêmias. Então são potências que não creem em Cristo, que são anticristo, que são anti-Deus. Então vão se juntar a ele para governar o mundo. Versículo 2: A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas os pés eram como de urso e boca como de leão. Essa parte aqui é muito interessante, porque vai nos levar lá até o profeta Daniel. Porque João, ele está tendo uma visão dos mesmos animais que o profeta Daniel teve. Daniel interpretou o sonho de muitas pessoas, mas agora Deus está dando um sonho para Daniel. E Daniel está tendo uma visão do futuro, do que iria acontecer. Então vamos ver o que significa esses animais. O leopardo, o urso. Daniel capítulo 7, versículo 17. Começa assim:
Daniel teve os sonhos, e aí veio um anjo que veio interpretar esse sonho para Daniel, veio explicar para Daniel o que são esses animais, o que eles significam. Esses grandes animais, que são quatro reis. Tudo bem que lá João, ele viu 3, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre. Então aqui, aqueles que creem em Cristo, que entregaram sua vida a Cristo, que não vão negar a Cristo, no dia da tribulação, no dia em que formos coagidos a negar a Ele, esses vão herdar o reino de Deus. E possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. 19. Então, eu desejei conhecer a verdade a respeito do quarto animal, o qual era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de bronze, que fazia em pedaços e devorava e pisava aos pés o que sobrava. Lá no versículo 23 agora. Assim disse o anjo dizendo para Daniel: o quarto animal será um reino na terra, que será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e a esmagará. Os 10 chifres que nós lemos lá em Apocalipse correspondem aos 10 reis que levantarão deste reino, e depois deles outro se levantará, o qual será diferente dos primeiros, e ele abaterá 3 reis. Os 4 animais. O primeiro é o leão. O leão simboliza a Babilônia. A Babilônia, porque na Babilônia, eles adoravam um leão com asas, um leão alado. Então a Babilônia é o leão. O segundo animal é o urso. O urso significa o Império Medo-Persa, que derrotou a Babilônia. Só que esse animal, o urso, ele tem uma característica diferente dos outros. Este urso, ele está na boca dele tem 3 ossos. Esses ossos significam 3 reinos que o Império Medo-Persa ele derrotou, que é a Babilônia. Por isso que o Medo-Persa vem depois da Babilônia, a Líbia e o Egito. Então esse Império Medo-Persa, ele foi um império poderoso. A Babilônia, ela é representada pela riqueza, pela pompa, por ser pomposo. Era um império muito rico. O Império Medo-Persa, ele é caracterizado pela brutalidade. Então por isso é um urso segurando 3 ossos na boca, porque são os 3 reinos que eles derrotaram. E o leopardo, que Daniel viu? O leopardo simboliza o Império Grego. Só que esse Império Grego, nós vamos ver aqui que Daniel, ele vê um leopardo com 4 cabeças. E o que significa essas 4 cabeças do leopardo? Quando Alexandre o Grande morreu, que era o imperador da Grécia, que era o conquistador do Império Grego, os seus 4 generais, eles dividiram o reino em 4. Eles dividiram tudo que Alexandre o Grande conquistou, eles dividiram em 4, cada um ficou com uma parte. Por isso, o leopardo tem 4 cabeças. E por fim, esse animal terrível que Daniel vê. Então esse animal terrível, ele era diferente de todos os outros. Ele era muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que faziam em pedaços e devorava, e pisava aos pés o que sobrava. Esse animal terrível é o Império Romano. Então o Império Romano, ele derrotou o Medo-Persa, derrotou a Babilônia e derrotou a Grécia. E tomou tudo.
Então a Roma era dona de quase o mundo inteiro. E eles eram conhecidos pela sua perversidade. Os romanos eram perversos. Por isso é representado por um animal terrível. Por causa de tanta perversidade. E continuando aqui em Daniel 7, no versículo 25. E falará palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e procurarão trocar os tempos e a lei. Isso aqui é maravilhoso. Esse homem que vai se ascender, que vai governar o mundo, ele vai perseguir os cristãos. Nós cristãos seremos perseguidos. Mas isso não significa que nós temos que ficar com medo. A palavra diz que quando isso acontecer, é sinal da nossa redenção, que o nosso Salvador vem nos buscar. Então, esse novo governante, ele vai perseguir os cristãos. Por quê? Porque ele vai exigir adoração a ele. E aqueles que não se dobrarem a ele serão perseguidos e mortos. E que mais que ele vai fazer? Ele vai mudar as leis. Nós já estamos vendo aí que as leis, elas estão cada vez mais propensas a quem faz o mal, a quem pratica o mal. Esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 4 de novembro de 2020. E ontem eu vi uma notícia sobre uma nova nomenclatura para o crime. Então um cara aí, eu não li a notícia inteira, eu vi superficialmente que o cara estuprou uma moça aí. E aí foi dada a ele uma sentença de estupro culposo, quando não há intenção de estuprar. Então, nós estamos vendo aí uma mudança nas leis que é uma coisa abominável. Então é exatamente o que diz aqui. E procurarão trocar os tempos e as leis. Então, esse anticristo, esse homem que vai se acender, que vai surgir para governar o mundo, ele vai mudar as leis para que a perseguição aos cristãos seja uma coisa legítima. Porque hoje é crime. Mas tem muito cristão sendo perseguido e morto por aí. Mas isso vai se tornar uma lei branda, vai ser como uma caça aos cristãos. Então é esse o mundo, é para isso que o mundo está caminhando. E trocar os tempos, né? Antigamente se existia respeito pelas pessoas, pelos mais velhos, pelo cumprimento das leis, e hoje não existe mais isso. Ninguém respeita ninguém, é cada um por si. E ai de você se não concordar com a opinião do outro. Então o mundo já está sendo preparado para esse homem chegar, porque ele vai surgir, ele vai ser apresentado ao mundo quando o mundo estiver num caos total. Por quê? Porque ele vai vir dizendo que vai arrumar tudo. O mundo vai ter paz, não vai haver mais violência, a economia vai estabilizar, todo mundo vai ter prosperidade. Então aí, continua. Em Apocalipse 13, versículo 3. No 2 ainda. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas os pés eram como de urso e boca de leão. Isso aqui significa o quê? Este homem, ele vai ser... ele vai ter as características dos impérios que eu acabei de falar agora. Então, as características que ele vai ter do Império Babilônico. O Império da Babilônia era um império pomposo, rico, próspero. Então ele vai ser um cara próspero, um cara rico. O urso, ele vai ter características do Império Medo-Persa. O que é? É a sua brutalidade. Ele no começo, ele não vai se apresentar uma pessoa bruta. Ele vai aos poucos, cativando as pessoas, conquistando as pessoas. Isso é o que? Característica
do Império Grego. Alexandre o Grande, ele conquistou quase o mundo inteiro. Então ele vai conquistar as pessoas. As pessoas vão confiar nele. Porque ele vai ser uma pessoa carismática. Que é o que? A característica do leopardo ele vai ter. Que é do Império Grego. Ele vai conquistar as pessoas. E a última característica que ele vai ter é a do animal terrível, que é de Roma. Ele é um homem perverso. A sua perversidade vai ser mostrada de acordo com o tempo que ele vai governar. Então, as pessoas se enganarão, as pessoas serão enganadas por ele. Versículo 3. Continuando ainda. Apocalipse 13, 2. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão aqui, em Apocalipse, é Satanás. O diabo vai dar poder para ele, vai dar autoridade para ele fazer o que ele quiser. Então, assim, esse anticristo é o super-herói do diabo. Porque Satanás quer imitar Deus. Ele quer imitar Deus. Então Deus mandou o seu filho para salvar a humanidade. E Satanás vai mandar o anticristo para aparentemente mostrar que vai salvar a humanidade. E não é verdade isso. Versículo 3. Então vi que uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada mortalmente. Mas a ferida mortal foi curada. Então, isso aqui, alguns teólogos interpretam que esse anticristo ele vai ser morto. Mas ele vai o quê? Ressuscitar. Imitando a quem? A Cristo. E junto com ele vai governar o falso profeta. Que os meus irmãos católicos que me perdoem, né? Este canal aqui, ele não é para massagear o ego de ninguém. Se você veio a este canal procurando pregação de prosperidade, que você vai ser cabeça e não cauda, que você vai ser próspero, que você não vai ter dificuldades, este canal não é para você. E aqui não há nenhum desrespeito aos irmãos católicos. Eu estou pregando a palavra, a verdade. E junto com esse anticristo vai governar o falso profeta, que tudo indica que é o Papa. Porque a última declaração do Papa vai contra tudo o que diz a palavra de Deus. Ele apoiando o casamento homossexual, apoiando o homossexualismo, e Deus é contra. Deus é contra a prática homossexual. Deus ama a todos, desde que essas pessoas se disponham, seja ela homossexual, seja bandido, assassino, traficante, se disponham a mudar o seu caráter, a mudar o seu estilo de vida. Tem muita igreja pregando aí um Deus Papai Noel, um Deus bonzinho, que aceita tudo. Ele não é assim. Deus não é esse Deus bobão que pregam por aí. Tomem cuidado com esse tipo de pregação. Então ele foi golpeado mortalmente. Então tudo indica que esse anticristo, ele vai ser morto e vai ressuscitar. Para quê? Para que as pessoas pensem que ele é o Messias. E as pessoas vão ficar maravilhadas com isso, porque nunca viram uma coisa dessa. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Então esse é o plano. Ele vai ser morto, ressuscitado, e as pessoas vão falar, ele é Jesus. Ele é o Messias que nós estamos esperando. Ele é o Messias que os crentes tanto dizem. E não é. E aí toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. E vão seguir ele, vão adorar ele. Apocalipse 13, versículo 4. Adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Então, adoraram a Satanás também. Por quê? Porque o diabo deu autoridade para a besta. E também adoraram a besta, adoraram esse falso profeta, dizendo, quem é como ele? Nós nunca vimos nenhum governante morrer e ressuscitar. E quem é que pode ir contra esse homem?
Então vão dar prestígio para ele, achando que ele é invencível, que ele é imortal, achando que ele é o Messias, que ele é Jesus. E não é. Tomem cuidado com isso, ele não é. Versículo 5, Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, esse anticristo vai chegar uma hora que ele vai se revelar quem ele é de verdade. E ele vai blasfemar contra Deus. E autoridade para agir 42 meses. São 3 anos e meio que ele vai governar. Então ele vai blasfemar contra Deus. E as pessoas vão seguir ele cegamente. O mundo está se tornando um mundo anti-Deus, que não crê em Deus mais. É um mundo onde as pessoas acham que pode fazer o que quiser. Versículo 6. Ele abriu sua boca blasfemando contra Deus, para difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então ele vai falar todo tipo de blasfêmia contra Deus, contra os santos que já morreram. Por isso nós vamos ser perseguidos. As pessoas vão nos enxergar como traidores. Como assim vocês não seguem ele? Ele é o Messias, ele veio para salvar a gente. Ele veio para arrumar esse mundo todo bagunçado. As pessoas já estarão iludidas, já estarão cegas por este homem. 7. Foi permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, meu amigo cristão, você está achando que vai viver a vida toda sossegado, tranquilinho? Não vai, não. Nós vamos ser perseguidos. Foi permitido a ele que ele lutasse contra os santos. Os santos aqui são aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Então ele vai ter autoridade para perseguir, para matar aqueles que não se dobrarem a ele. Aqueles que não se dobrarem a Satanás vão ser mortos. Aqueles que não negarem a Cristo vão ser mortos. O palco está sendo preparado, já está pronto quase. A marca da besta está chegando. Esse Pix não é a marca da besta, como muitos estão pregando por aí. Mas isto é uma preparação, está te moldando para você se preparar para um mundo sem dinheiro físico. O dinheiro físico vai desaparecer. Por quê? Porque vai ser implantado um sistema para controlar as pessoas. O dinheiro vai ser uma desculpa que contamina as pessoas com essa doença que apareceu aí, que eu não posso falar o nome aqui. Então o palco está sendo preparado para ele chegar. O caos econômico, o caos financeiro, o caos na segurança pública, o caos da humanidade está sendo preparado. Ele vai chegar como sendo aquele que vai arrumar tudo. E a Bíblia diz que quando houver segurança e paz, aí sobrevirá repentina destruição. Então, meu irmão, se você ainda não se rendeu a Cristo, se renda a Ele, para que você não fique, para que você não seja enganado. Versículo 7. Foi permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo e nação. Então ele vai ter autoridade sobre todas as nações do mundo. Ele vai controlar todas as nações do mundo. Versículo 8. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Então, aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo que todos os habitantes da terra vão adorar a besta, vão adorar esse anticristo, vão adorar o falso profeta. Mas tem uma ressalva. Todos que vão adorar a ele, seus nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqueles que não vão adorar a ele são os que estão com o nome escrito no livro da vida de Deus, que são os crentes, os que creem em Cristo, creem em Deus.
Nós não vamos nos dobrar. Mesmo que isso custe a nossa vida, e nós não vamos nos dobrar. E quem vai adorar ele? O mundo todo, que a Bíblia diz, é aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida. São aqueles que não estão nem aí para Deus, não creem em Deus, não querem saber de Deus. Esses vão ser presa fácil. Então todos cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo, esse é o verdadeiro Messias. Esse é o verdadeiro Jesus. Ele vem para levar a sua igreja, que são as pessoas que se entregaram a ele, levar embora daqui enquanto o mundo passa por essa tribulação. E quem não está com o nome escrito no livro da vida, vai achar que esse cara é o Messias, que veio consertar o mundo e vai ficar tudo bem. E vai mesmo. Por um período de tempo vai ficar tudo bem. A economia vai estabilizar, todo mundo vai ser próspero. Todo mundo vai ter dinheiro no bolso, a saúde vai estar uma beleza. Então, por um tempo vai ser assim, mas depois isso vai acabar. Porque quando terminar esse reinado, o reinado desse anticristo, Deus vai derramar as taças da ira dele sobre o mundo. E você que ficou aí, acreditou que esse cara era o Messias, que ele veio para te salvar, você está perdido. Então, tome cuidado com isso. O palco já está pronto já. Faltam alguns detalhes, alguns ajustes para que esse homem apareça, para que ele seja apresentado ao mundo. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, você está tendo a oportunidade agora de ouvir a verdade. Creia nessa verdade, não na minha verdade, mas na verdade da palavra de Deus. Então, se você ainda pode ouvir, se você está vivo ainda, é porque Deus está dando uma chance de você ouvir a verdade. 10. Se alguém levar em cativeiro será levado. Ou seja, os cristãos serão perseguidos. Se tiver que ir preso porque proclamou o nome de Deus, porque não negou o nome de Cristo, nós vamos ser presos. Se alguém matar a espada será morto. Se tivermos que morrer por não negar a Cristo, nós vamos morrer. Deus não vai salvar a gente nessa hora. Nós vamos morrer. Para que a palavra seja cumprida. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. É nesta hora que nós vamos mostrar que somos fiéis a Deus. Quando formos ameaçados a negar o nome de Cristo e não o fizermos. Quando formos presos por estar pregando o Evangelho, por estar evangelizando, nós seremos presos. Porque isso será um testemunho da nossa fidelidade a Deus. Para o mundo, para aqueles que ainda estiverem aqui. Porque Deus, não é do agrado de Deus que todos se percam, mas que todos se salvem. Mas nem todo mundo será salvo porque não quer ser salvo. Porque está preso às coisas do mundo, porque quer as coisas do mundo, mais do que quer a eternidade. Até porque não acreditam nisso. E por isso sofrerão. Eles terão um período de bonança, de achar que está tudo bem, está tudo maravilha. Mas não será assim. Terá um período curto de tempo. E aí Deus vai derramar as taças da sua ira. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje. Meus irmãos católicos, não fiquem com raiva de mim se você assiste o meu canal. Eu estou te pregando a verdade, a palavra de Deus. Não estou aqui falando o conto da carochinha para massagear o seu ego. Você que é homossexual, é ladrão, é assassino. Se Deus te trouxe até esse vídeo, é para você ouvir a verdade. Não estou aqui para querendo ofender ninguém. Eu estou aqui pregando a verdade. Esta é a verdade. O mundo está pregando uma mentira que muitas pessoas estão acreditando, como se fosse verdade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você no dia de hoje. Que Deus possa tocar no seu coração, que esta palavra possa entrar de verdade no seu coração e germinar lá dentro.
Porque não sou eu que convenço você do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço você que você é um pecador assim como eu. Não sou eu que vou mostrar para você a verdade em 3D, diante dos seus olhos. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Eu sou apenas aquele que joga a semente. Porque quem faz germinar a semente do Evangelho no coração das pessoas é o dono da vinha, é o dono da plantação, que é Deus. Então eu espero que essa palavra entre no seu coração, que você possa entender o que está por vir. Não se engane que o mundo vai voltar ao normal, que tudo vai ser como era antes, porque não vai. As coisas tendem a piorar. E eu não fui chamado para pregar um evangelho que massageia o ego das pessoas. Eu fui chamado para pregar a verdade. E a verdade, ela é dura. Que Deus não é esse Deus Papai Noel que estão apresentando para você. Que Jesus não é este Jesus garçom que está disponível para te servir com tudo aquilo que você deseja. Deus é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. E Ele vai fazer justiça na terra. Então que você possa se entregar a Cristo, para você não sofrer aquilo que ainda está por vir. E que todos aqueles que negaram a Cristo, que negaram o seu nome, que negaram o seu sacrifício, que viraram as costas para Deus, que blasfemaram contra Deus, vão sofrer. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.